Olá galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estou fazendo esse vídeo aqui para explicar para vocês as questões de geografia do bloco 9 de atividades. Então, o tema desse bloco é regionalização do território brasileiro, ou seja, as formas em que o território brasileiro é dividido e o porquê dessa divisão. Para a gente entender o que é regionalizar, a gente tem que entender o que é a primeira região. Região, pessoal, são áreas que reúnem características semelhantes em relação a um critério adotado. Então, você percebe que do Brasil possui áreas, delimitadas em áreas, chamadas regiões. Mas por que existe esse agrupamento em regiões? Porque essas áreas possuem algumas semelhanças. Essas semelhanças elas são estabelecidas de acordo com alguns critérios. Esses critérios para agrupar esses pedaços do território chamados de regiões podem ser naturais, históricos, culturais, políticos, sociais, econômicos e ainda uma mistura de todos eles. Então, são esses critérios que são utilizados para agrupar as chamadas regiões. E o que é que são regiões? Repetindo, áreas que reúnem características semelhantes em relação a um critério adotado. Isso é uma região. Região significa áreas que reúnem características semelhantes em relação a um critério adotado. Áreas que reúnem características semelhantes em relação a um critério adotado. Então vamos logo à primeira questão, para não perder o tempo. Vamos lá, pessoal. Primeira questão. Como é denominada a área que reúne características semelhantes em relação a um critério adotado? Como é que se chama essa área que possui características semelhantes em relação a um critério adotado? E aí, como é que se chama esse conceito aí? Como é que se chama essa área? Essa área se chama letra A, região, letra B, território, letra C, lugar e letra D, população. Repetindo, a área que reúne características semelhantes em relação a um critério adotado é uma região, um território, um lugar ou uma população. Então essa foi a nossa primeira questão. Agora vamos dar continuidade ao nosso assunto aqui para falar sobre as regionalizações do nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O IBGE é a empresa que promove as regionalizações do nosso território, aquela que faz o censo, a contagem da população do nosso país. Então o IBGE fez diversas regionalizações, são 3. Ele fez regionalização em 1942, em 1970 e em 1990. Então a gente vai falar sobre a mais recente, a oficial, aquela que a gente conhece, que é a de 1990, a mais recente, a regionalização oficial do Brasil, que é essa aqui, pessoal. A regionalização oficial que a gente conhece hoje do IBGE divide o Brasil em macro-regiões. Quais são as macro-regiões do nosso território? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. São 5 macro-regiões. 5 macro-regiões. A regionalização oficial mais recente divide o território em macro-regiões. Não esqueçam, macro-regiões. A palavra está aqui, macro-regiões. Então, essa é a regionalização oficial mais recente do nosso território, pessoal. E para essa regionalização, o IBGE utilizou a combinação de aspectos naturais, sociais e econômicos. Mas o nome dessas partes que o território foi dividido são as macro-regiões. Não esqueça. Regionalização oficial mais recente do IBGE divide o nosso território em macro-regiões. Então vamos aqui à segunda questão da nossa atividade remota de geografia. Então, o que é que diz a nossa segunda questão? Ela diz o seguinte, pessoal, Nossa segunda questão fala assim, O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística já realizou algumas regionalizações do território brasileiro, a mais recente em 1990. A regionalização oficial do Brasil divide o território em 5 regiões, também chamada de... Como é que são chamadas essas 5 áreas do Brasil, Como é que elas são chamadas, Pessoal?
essas 5 áreas aí que o IBGE dividiu na regionalização oficial é chamada de micro-regiões, mesorregiões, macro-regiões ou complexos regionais. Nessa regionalização mais recente do IBGE oficial, né, a oficial do IBGE, na mais recente, essa de 1990, como é que são chamadas essas áreas aqui, pessoal? Elas são chamadas de letra A, micro-regiões, mesorregiões, macro-regiões ou complexos regionais. Pois essa é a nossa segunda questão da nossa atividade. Então vamos dar continuidade. Como eu falei, o IBGE, além de fazer a regionalização oficial, ele também fez outras. Uma em 1942, uma em 1990 e essa, ou em 1970, e essa última que é a oficial de 1990. 42, 70 e 90 do século passado, que foram as regionalizações do IBGE. Mas vamos falar sobre a primeira que eles fizeram, que foi em 1942. Sabe qual foram os critérios que eles utilizaram para fazer a regionalização de 1942? O IBGE utilizou características naturais. A primeira regionalização oficial do Brasil, elaborada pelo IBGE, estabelecida em 1942, delimitava as regiões de acordo com suas características naturais. Então a terceira vai perguntar isso. Então, quais foram os critérios utilizados para definir a regionalização de 1942? Características naturais. Características naturais. Quais foram os critérios utilizados para estabelecer a regionalização de 1942? Características naturais. Vamos lá para a terceira questão. A primeira regionalização oficial do Brasil, elaborada pelo IBGE, estabelecida em 1942, delimitava as regiões de acordo com suas características culturais, letra A, naturais, letra B, históricos, letra C, políticos, letra D. Essas características eram culturais, naturais, históricas ou políticas. Lembrem-se dessa informação lá em 1942. Qual eram, pessoal, as características que o IBGE utilizou para fazer essa regionalização? Eram características o que, pessoal? O que? Culturais, naturais, históricas ou políticas. Então essa daqui também está muito fácil. Então as últimas questões, pessoal, é sobre essa outra regionalização aqui do nosso território, que também é bastante conhecida, que são chamados complexos regionais, que são 3. Essa regionalização anterior que eu falei para vocês das macro-regiões eram 5. Os complexos regionais são apenas 3. Amazônia em verde, Nordeste em laranja e Centro-Sul em roxo. Então são 3 complexos regionais. Então eu vou destacar aqui a característica de cada um para a gente responder a quarta, a quinta e a sexta. A quarta, a quinta e a sexta vai ser de acordo com algumas características que eu vou mostrar aqui. Então, se é Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, vamos ver aqui algumas características importantes de cada um desses complexos regionais, né? Primeiro vamos falar sobre o Nordeste, né? O Nordeste, ele vem se desenvolvendo bastante, esse complexo regional aqui chamado Nordeste, que está aqui em laranja, ó. Então o Nordeste ele vem se destacando bastante nas últimas décadas, principalmente pelo desenvolvimento do setor industrial e de turismo. Exatamente por causa do setor de hotelaria, com seus hotéis e resorts para receber os turistas que vêm para as praias, né, para conhecer as belezas naturais da região Nordeste. Então, o Complexo Regional Nordeste se destaca atualmente, principalmente pelos setores industrial e de turismo, que está até aqui na atividade de vocês.
Quando se fala em Nordeste, é um complexo regional cujo crescimento se destaca no atual cenário econômico, especialmente no que se refere ao desenvolvimento industrial e ao setor turístico, impulsionado por investidores brasileiros e estrangeiros que constroem resorts e redes hoteleiras em áreas litorâneas. Então, em busca das praias do Nordeste. Então, dos 3 complexos regionais, Amazônia, Nordeste, Centro e Sul, aquele que se destaca atualmente no setor industrial e de turismo é o Nordeste, complexo regional do Nordeste. Dos 3 complexos regionais, o que se destaca atualmente no setor industrial e de turismo é o Nordeste. Setor industrial e de turismo. Cenário atual econômico que se destaca é o Complexo Regional do Nordeste, viu? Então, por isso, agora vamos responder a quarta, que fala exatamente sobre esse assunto. É um complexo regional cujo crescimento se destaca no atual cenário econômico, especialmente no que se refere ao desenvolvimento industrial e ao setor turístico, impulsionado por investidores brasileiros e estrangeiros que constroem resorts e redes hoteleiras em áreas litorâneas. Lembre-se dessas palavras aqui, Esses setores aqui: desenvolvimento industrial e setor turístico. Lembre-se do que eu falei. Quando se fala em setor industrial e do turismo, qual complexo regional ele está falando? Ele está falando da Amazônia, letra A, do Centro-Sul, letra B, do Pantanal, letra C, ou do Nordeste, letra D. Lembrem-se disso aqui, pessoal. Está falando de qual complexo regional? O Nordeste é um complexo regional cujo crescimento se destaca no atual cenário econômico, especialmente no que se refere ao desenvolvimento industrial e ao setor turístico. Então é isso, a quarta questão ela fala exatamente sobre isso. Então, qual é o complexo regional que se destaca no setor industrial e turístico? É a Amazônia, é o Centro-Sul, o Pantanal ou o Nordeste? Então, está muito fácil aqui também a quarta questão. E agora vamos falar sobre a Amazônia. Então, a Amazônia, que é esse complexo regional que está em verde aqui, que engloba vários estados do Brasil, é o maior complexo regional da Amazônia. Essa área ela foi incentivada a ocupação dela porque é uma área de muita floresta. A partir dos anos 60, 70, principalmente, com projetos para atrair pessoas para ir morar na região do complexo da Amazônia. Através de que, pessoal? Esses projetos eram a instalação de empresas de agropecuária e mineração. Que eles faziam isso para incentivar a vinda de pessoas de outros lugares para a Amazônia. Mas além disso também foi criada a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus era um complexo industrial, que se destacava principalmente na produção de bens de consumo durável, principalmente eletroeletrônicos. Então esse aqui é o tema da nossa quinta questão. A Zona Franca de Manaus se destacava exatamente pela produção de eletroeletrônicos. Zona Franca de Manaus se destaca pela produção principalmente de eletroeletrônicos. Ou seja, celulares, computadores, tablets e etc. Tudo que são de eletroeletrônicos, calculadoras, eram especialidade na produção na Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus se destaca principalmente na produção de eletroeletrônicos. Então vamos lá, a quinta questão. Quinta questão fala o seguinte: a partir da década de 60, os governos implantaram diversos projetos na Amazônia. Um deles foi a criação da Zona Franca de Manaus, na capital do estado do Amazonas, onde se desenvolveu um polo industrial produtor de bens de consumo duráveis, principalmente letra A, eletroeletrônicos, automóveis, letra B, letra C, roupas, e letra D, calçados. Lembrando, a Zona Franca de Manaus, ela se destacava principalmente na produção de
D. Letra A, eletroeletrônicos. Letra B, automóveis. Letra C, roupas. E letra D, calçados. Então, ficou bem fácil. E por último, vamos falar sobre o complexo regional que concentra a maior riqueza do nosso país, que é exatamente, pessoal, o Centro-Sul. O Centro-Sul do nosso país, que está marcado aqui na cor roxa. O que é que nós temos de informação importante sobre o Centro-Sul? O Centro-Sul é o complexo regional de grande peso político e econômico no Brasil. Nele estão situadas a capital federal, Brasília, e duas das maiores metrópoles do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, qual complexo regional, Qual complexo regional possui a capital do país, capital do país, Brasília, no Distrito Federal, e as duas maiores cidades do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro? Esse complexo é o Centro-Sul. Então, o complexo de maior peso político e econômico do país, que concentra a capital federal e as duas maiores cidades, é o Centro-Sul. O Centro-Sul. Complexo regional do Centro-Sul. Aquele que concentra o maior peso político do país, onde fica a capital, Brasília, e onde ficam as maiores cidades, São Paulo e Rio de Janeiro. Centro-Sul, Centro-Sul. Não esqueçam, fica no Centro-Sul. A área de maior peso econômico do país e onde fica São Paulo, Rio e Brasília. Centro-Sul. Então vamos ver aqui a sexta questão. É um complexo regional de grande peso político e econômico no Brasil. Nele estão situadas a capital federal, Brasília, e as duas maiores metrópoles do país, São Paulo e Rio de Janeiro. O texto acima se refere, letra A, ao Centro-Sul, letra B, ao Nordeste, letra C, à Amazônia e letra D, ao Meio Norte. Lembrem-se lá, do mapinha que eu mostrei aqui para vocês, dos complexos regionais. Dos complexos regionais, onde está situado São Paulo, Rio e Brasília? Fácil demais. Então, esse complexo regional chama-se Centro-Sul, Nordeste, Amazônia ou Meio Norte. Então essas aqui foram as nossas questões de geografia que eu acabei de explicar para vocês. No próximo vídeo eu vou lançar falando sobre as questões de religião desse bloco 9. Espero ter ajudado vocês a responder as questões de geografia com esse vídeo. Até a próxima videoaula. Tchau.